Estudo Bíblico. Série Ouvindo a Voz de Deus. Apresenta estudo número 19, Dízimo e Ofertas. Hoje em dia, quando muitos ouvem falar de religião, logo pensam em dinheiro. Isto é até compreensível, considerando que muitas igrejas se transformaram em verdadeiras empresas de exploração dos crentes. Criou-se o que é chamada de teologia da prosperidade. Muitos líderes religiosos são gananciosos e exploradores, extrapolando assim os ensinos de Jesus. Os apelos são feitos visando uma troca. Você dá tanto e receberá tanto. Os apelos são muito fortes e acabam manipulando as pessoas. Os líderes religiosos muitas vezes se expressam da seguinte maneira: você quer uma bênção de R$50 ou uma bênção de R$500? Mas por que não uma de R$5.000? Esse tipo de atitude não tem nada a ver com o lindo plano de Deus quanto aos dízimos e ofertas. O estudo de hoje nos mostrará o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Deus expressou o seu amor por nós e deu o que o céu tinha de mais precioso, seu único filho, Jesus. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João afirma: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. As bênçãos na Bíblia são classificadas de duas maneiras: bênçãos naturais e sobrenaturais. As bênçãos naturais são o sol, chuva, ar, e são concedidas a todas as pessoas, quer sejam fiéis a Deus ou não. As bênçãos sobrenaturais são intervenções de Deus na vida daqueles que são fiéis a Ele. O salmista pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Fomos criados por Deus e colocados nesse mundo para sermos seus administradores, pois Ele é a fonte de tudo que temos. Lemos em Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Deus tem direito sobre nós porque Ele é o Criador, o Redentor e o mantenedor do universo e de nossa vida. A Ele pertencem o céu, a terra, os animais, todas as riquezas e até o nosso corpo e nossa vida. O Senhor Deus diz: minha é a prata e meu é o ouro. Ageu capítulo 2, verso 8. Como um reconhecimento de sua soberania, Ele reservou para si a 10ª parte de nossas rendas. Levítico capítulo 27, verso 30 afirma: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. A palavra dízimo significa a 10ª parte, ou 10%. Nos tempos do Antigo Testamento, há o exemplo de pessoas que tinham como prática a devolução dos dízimos: Abraão, Jacó e o povo hebreu. Jesus aprovou explicitamente essa prática no Novo Testamento. A Igreja Adventista do Sétimo Dia utiliza o dízimo para a pregação do Evangelho e a manutenção dos ministros, conforme orientação bíblica em 1 Coríntios capítulo 9, verso 14. Assim, ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Dessa forma, cada centavo é empregado diretamente na obra de Deus. Forma-se assim uma cadeia de salvação. Você conheceu a verdade porque outros foram fiéis em devolver os seus dízimos. Agora, você colabora para que outros tenham também essa mesma oportunidade. Vimos que o percentual dos dízimos é 10% e foi estabelecido por Deus. Qual é o ensino bíblico com relação às ofertas? Deuteronômio capítulo 12, verso 6 afirma:
A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, as ofertas voluntárias. Deuteronômio, capítulo 16, verso 17, complementa esse ensino. Cada um oferecerá na proporção que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. O dízimo tem o seu percentual determinado por Deus, enquanto que a porcentagem das ofertas é determinada por nós, como um pacto voluntário com o Senhor. O que a Bíblia diz sobre os que não são fiéis nos dízimos e nas ofertas? Malaquias, capítulo 3, versos 8 a 10, diz: Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ele prometeu cuidar de nós em todos os momentos e nos conceder bênçãos em abundância. Davi declarou na sua velhice: Fui moço e agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, verso 25. O sábio Salomão afirma: Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Hoje é o dia de colocar a Deus em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, verso 33. Aceite você também esse desafio. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Outros o fizeram e receberam grandes bênçãos. Continue ouvindo a voz de Deus e seja sempre fiel naquilo que a Deus pertence.